Ô, Ângela, lembra que você explicou também pra gente sobre o tapete branco do guerreiro? Vou falar Tem. assim, porque eu, hoje, até para quem. Eu gravei um áudio para Ângela antes da live e falei assim: Ângela, acho que a coisa hoje é muito forte, porque eu tô com os meus arquétipos revoltados um pouco hoje, né? E assim, o meu guerreiro, quando ele não está bem administrado, ele sai cortando a perna de todo mundo. Só que Uhum. eu queria que você trouxesse para nós hoje de novo aquela lição do tapete branco. Tá. Você falou assim do guerreiro cortar a perna, né, nesse momento. Por quê? Porque ele tem uma espada e essa espada é de proteção. Então, simbolicamente, na viagem do herói, essa espada é para que eu possa proteger o meu reino. Então, eu levei um tapete branco para que a gente pudesse delimitar como se fosse o nosso reino. Então, é assim, ó. Se eu pisei no barro, se eu tô com o meu sapato sujo e você tem um tapete branco na sua casa, eu não vou pisar, né? Teoricamente, eu não vou pisar porque eu tenho educação e jamais faria isso. Mas emocionalmente a gente acaba fazendo. A gente pega, vai pisando no tapete do outro, então eu vou invadindo. Só que quando a pessoa vai embora, quem é que limpa o tapete? Nós mesmos. E aí a gente começa a aprender no início, como a gente está treinando e estamos vendo qual é a nossa força interior, a gente vai cortar muitas pessoas. E aí a nossa espada vai estar suja de sangue. Depois de um tempo, a gente começa a perceber que essa espada ela pode ser cravada na ponta, né, na porta, né, na ponta desse tapete, e falar para a pessoa: aqui só entra com a minha autorização. E eu acho que é isso que muitas vezes nos irrita, porque nós estamos numa cultura, em um país abençoado, tem muitas coisas positivas, mas nós estamos numa cultura na qual as pessoas elas acham que elas têm o poder de entrar e pisar no tapete de qualquer um. Ok, até a pessoa pensar que ela pode pisar, ok, mas eu deixar também faz parte da minha cultura. Porque quando eu vou para fora do país, quando eu vou para outra cultura, na qual eles sabem falar, ó, para, stop, basta, a gente acha que eles são grosseiros, porque eles estão dando um para aí, vamos, não há, não, você não pode fazer nada que eu não queira. Então, essa parte eu acho que vai bem quando conversa alguém que está no arquétipo da criança com alguém que está no arquétipo do guerreiro, isso aqui vai chorar. Eu vou falar, não, não faz, não pisa. Ela chora. Ela chora, ela faz birra, se joga no chão. E aí eu falo Você assim, acha, ok. você poderia classificar, por exemplo, assim, a cultura geral do Brasil como um arquétipo predominante? O meu ponto de vista, vindo de família espanhola, tendo morado na Europa, tendo morado também na América do Norte, eu acho o Brasil que ainda ele está em dois arquétipos. Maior parte na criança e em transição para o órfão, que é o rebelde, que é o adolescente. Que ou a gente está no mimimi ou a gente está brigando, polarizando. Então é assim, é justo a primeira transição da criança para o adolescente. Aí vamos brigar porque você é desse lado, eu sou desse, ou você falou duro comigo e aí eu não gostei. Mas por que que às vezes um estrangeiro adora vir para o Brasil? Porque ele está tão no adulto que ele esqueceu a criança interior dele, então ele fala, nossa, o Brasil é maravilhoso, é só festa, churrasco, carnaval, todo mundo é, nossa, super legal, tal. Por quê? Ele consegue resgatar a criança. Só que nós acabamos tendo um prolongamento, nós prolongamos demais essa parte infantil. Eu sempre digo que eu adoro os países que têm as 4 estações definidas, porque eu acho que dá para fazer um ciclo de crescimento nisso tudo. Então, hoje Fantástico. eu estava olhando, assistindo a live das meninas, né, da dose dupla, da Gra e da Henri,
e a moça mora na Finlândia, e ela diz que as pessoas de lá são extremamente educadas, mas são vistas por alguns estrangeiros, pelo menos de origem latina, como pessoas frias, porque eles vão demorar para ter uma amizade com você, eles vão manter, que eles disseram, 1 metro de distância. Esse distanciamento social do Covid já existe em alguns países, né? Tipo, não precisa vir pegando, não precisa vir abraçando, tal. É, é porque assim, é porque é só quando eu te dou essa liberdade, né? Então não se sente invadido. Então, eu acho que a hora que ela falou isso, eu falei, essa correlação, ela pode ser bem colocada nessa parte. Então, nós somos o país onde as pessoas... É como se fosse um grande playground, uma Disney, né? Então, os estrangeiros vêm aqui para divertir. Ó, a Juliana tá falando que em Portugal também é assim. Parece que as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade. É assim, são mais cuidadosas antes de começar uma amizade, eu diria. Sim, eu acho que a Europa como um todo, né? Eu acho que o espanhol, ele acaba abaixando, ele abaixa um pouco mais a guarda, um pouco mais rápido. Então ele vai te aceitar muito rápido, vai te trazer para casa muito rápido. Porém, você precisa ter o guerreiro bem forte, porque o espanhol, ele tem o guerreiro forte. Então, assim, sabe quando a gente compra um celular ou compra um aparelho que já vem instalado alguns programas? Então, o espanhol, ele já vem instalado o guerreiro. Sabe? Não tem essa coisa de, ai, mimimi, vamos chorar, tal. Então é assim, ele vai te acolher muito bem, mas vai te dar uma pancada na testa em certo momento, a hora que você fizer alguma coisa que ele não gosta, que você faz. E aí? Mas é interessante, porque daí você já desenvolve um terceiro guerreiro que é mais forte. Tipo, ó, vem a criança, essencial para que a gente viva bem, para que a gente não tenha diabetes, para que a gente possa ter uma saúde maravilhosa, porque a nossa criança, ela é feliz. Depois vem o órfão, por que órfão, né? Esse rebelde adolescente, ele precisa desligar dos pais, aí ele já não recebe mais a mamadeira. A mamãe já não dá mais banho nele, apesar de que no Brasil o pessoal estende demais essa infância, até mesmo para os filhos. Sim, eu tenho um primo que mamou acho que até os 6 anos. Então, mas a mamadeira é muito simbólica, mas vamos supor, um filho que com 18 anos vai querer sair de casa, mas ele também precisa ter autonomia, né? Porque o órfão ele precisa ter autonomia para sustentar. Enquanto ele não consegue, ele vai treinando com relação à família. Porém, quando ele consegue ou ele passa numa faculdade, tem muitas famílias que entram em pânico, porque meu filhinho vai embora. Entende? Então, Sim, às vezes, essa culpa desse latino que quer ficar com a criança para sempre. A Itália ela é muito adulta no guerreiro, mas ela tem muito isso de ficar com as crianças. Porque você percebe adultos de 40, 50 anos que eles chamam de mamone, sabe? É o filhinho da mamãe. Porque não quer que entendi. saia de perto. Você pode ver aqueles borgos, aquelas vilas, né, que todo mundo mora junto, então tem isso. A Thelma disse, eu senti bastante quando aprendi a língua espanhola, sem mimimi, são muito diretos. Exato. Ele é direto e ele tem um tom de voz, tanto é que a voz é super alta, mas então ele tem um tom de voz forte. Porque você já viu um guerreiro com voz de criança? Não dá. Não, não dá, não Não dá. dá, sabe assim, ó, sai do meu tapete. Não existe. É assim, ó, pô, chega uma hora, mas você tem que ser educado. Ok, nós não estamos treinando. Então as pessoas elas vão começar a treinar que com educação nós nos comportamos super bem. E aí o espanhol fala, não tem nada a ver com educação ou sem educação. Pisou no meu tapete branco, você vai levar um grito, um coice na testa.